Olá pessoal, o tema da aula de hoje é arte multimídia. Arte multimídia. Aqui nós temos assim um exemplo, né, de uma performance do artista aí paulistano Donassis, Otávio Donassis, né? Ele faz uma utilização aí da mistura de imagens, sons e gestos e movimento, configurando aí o que conhecemos como um artista multimídia, certo? Na obra Família de Videocriaturas, Donances conjuga imagem de aparelhos de televisão a gestos e movimentos dos atores ao vivo, articulando em duas linguagens, o teatro e o audiovisual. Então, nessa mistura, acaba criando aí outras linguagens, como a performance, a videoperformance e o videoteatro. A videoperformance, pessoal, é a performance que mistura a linguagem do vídeo com a linguagem corporal. E o videoteatro é o espetáculo que reúne o vídeo e o teatro, ou seja, a dramatização ali da cena. As videocriaturas de Otávio Donances são personagens aí híbridas, metade gente, metade máquina. Então, nesses seres, a interação ator-máquina é de total imersão, é uma simbiose entre o corpo e a tecnologia. Atualmente temos muitos recursos de imagens e sons disponíveis e artistas de diversas linguagens que se utilizam aí das tecnologias para criar suas obras. Entretanto, na época de Donances, apresentou-se ao público aí suas videocriaturas, a televisão em cores estava entrando aí na vida das pessoas e o uso de computadores da internet ainda era algo bem distante, né? Essas videocriaturas aí são da década de 80. Então, no Brasil, nesse período, nós ainda não tínhamos a internet, né? E o uso de computadores eram bem restritos. Aqui nós temos assim um exemplo também de arte multimídia, né? Em que essa obra que é conhecida como Babel, do artista Cildo Meirelles, certo? E ela foi criada aí na década de 90 e foi exposta pela primeira vez em 2001, certo? O artista ele recolheu dezenas de rádios, dos mais antigos até os mais recentes, e dispôs em uma forma de uma torre circular, né, sintonizando aí eles em diferentes estações. Esse artista tem como elemento estético em sua obra a questão aí do colecionismo, certo? Ou seja, a coleção aí de vários aparelhos, de vários objetos. E ele também costuma abordar temas relevantes para a sociedade, como a diversidade, a questão da comunicação e da cultura. A arte de inventos, né? Nós temos aqui um exemplo de uma instalação, mas o que é o termo instalação? Né? O que esse termo significa aí dentro da arte? A instalação, pessoal, é uma linguagem artística contemporânea, certo? Em que utiliza diversos meios de suporte, por vezes também tecnológico, e que permanece disponível ao público durante um certo espaço de tempo. E depois essa instalação ela é desmontada, ficando apenas a questão do registro. Esse registro ele pode ocorrer na forma de vídeo, na forma de uma fotografia, certo? E constitui também de obras tridimensionais, criadas com diversos materiais e objetos, e adaptadas aí ao local onde são instaladas. Daí o termo, o nome instalação, certo?
No caso aqui desta instalação aqui, né, do artista aí Daniel, ele fez uma utilização de 360 DVDs usados, certo? Como a superfície desse material do DVD ele reflete a luz, as imagens são projetadas aí sobre os DVDs e formam aí um mosaico, criando um ambiente múltiplo, facetado e todo iluminado por pontos de luzes que se movimentam, certo? Os sons gravados, retirados dos filmes, também foram utilizados, espalhando-se aí pela sala de exposição, né? De uma linguagem artística e audiovisual. Ou seja, ele monta, né, a sua instalação com a utilização de CDs e faz uma projeção de imagens sobre esses CDs, mas também dentro dessa sala ele faz uma utilização aí de sons, né, para ambientalizar ainda mais o ambiente. Com esta obra, o artista ele convida-nos a refletir sobre as invenções do nosso tempo, né? E adquirem um valor momentâneo, depois são descartados, substituídos por outras que provavelmente também serão superadas e um dia esquecidas. Ou seja, ele chama a atenção do espectador, né? Da pessoa que vai ver sua obra, para falar sobre a questão da finitude dos objetos, né? E também para a questão até do próprio consumo, né? Hoje nós utilizamos computadores ou celulares que dentro de um ano, 6 meses, um ano, eles serão substituídos por outros, né? Outros mais avançados ou que têm um design mais atraente, né? Ele chama atenção aí também para a questão do descarte de objetos, para a questão do consumismo também. Ainda aí na seção de inventos e transformações, né, a gente tem aí um trecho da letra da música O Silêncio, né, que é de Arnaldo Antunes e de Carlos Brown, né, onde ele diz o seguinte: antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes da luz elétrica, existia a bicicleta. Antes da bicicleta, existia a enciclopédia. Antes da enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir o alfabeto, existia a voz. E antes de existir a voz, existia o silêncio, certo? Ao mesmo tempo, o autor do livro ele coloca uma fotografia de diferentes tipos de disquetes, em que ambos eles representam a superação do anterior, certo? Se tinha inicialmente um disquete de 8 polegadas, depois foi para um de 5 polegadas, depois se chegou ao de 3 polegadas e meio, depois foi para o CD, né? Depois pendrive. Hoje a gente utiliza armazenamento em nuvem, né? Então, aqui ele chama a atenção, pessoal, para a questão da evolução, né, dos objetos ou da funcionalidade dos objetos ao longo do tempo, certo? E na questão da música, ele também chama a atenção para isso, né? Antes de existir o computador, existia a TV informava, né? Mas antes da TV, existia a luz elétrica, né? E aí ele vai sucedendo, porque de certa forma, uma evolução ela depende de outra, certo? Uma inovação ela depende de uma anterior, certo? Aqui o autor ainda ele mostra a questão aí do disco de vinil, né? O disco de vinil, pessoal, ele surgiu na década de 40. Então, assim, ele era muito utilizado aí por,
até aí a década de 80, né? Ele armazenava uma quantidade de músicas entre 5 e 7, certo? E numa quantidade de músicas bem menores, certo? E depois do disco de vinil, ou LP, como é chamado, surgiu as fitas cassete, depois das fitas cassete, os CDs, depois os DVD, os Blu-ray, né? Hoje, a gente tem, com o advento da internet, a gente tem as playlists, onde nós baixamos as músicas e podemos escutar, seja no computador, no smartphone, né, no tablet. Um outro ponto, mas para que essa evolução tenha ocorrido, pessoal, houve também uma questão, uma mudança no que o pessoal da informática chama de linguagem binária, né? O que seria essa linguagem binária? Ela é considerada tipo uma gramática dos números na ciência da computação. Os dados são armazenados no computador em uma sequência que ele vai utilizar apenas dois códigos, ou dois símbolos, né? O 0 e o 1. Né? E a combinação desses códigos é que vai gerar as imagens dos computadores, né? As letras dentro dos computadores, certo? Enquanto que para nós, né? Dentro aí do nosso idioma português, nós nos utilizamos de 26 letras, de 26 símbolos para formar as palavras. O computador ele se utiliza de dois símbolos, o 0 e o 1, para formar imagens, sons e letras, certo? Esse processo de codificação ele pode ser considerado a base da linguagem de programação para o processo de digitalização. A questão aí da arte e da tecnologia, né? As artes visuais, a dança, o teatro, a música e outras linguagens da arte, ele nasce dos contextos culturais, alimentam a cultura e são alimentados por ela, certo? Então, os equipamentos mudam e oferecem cada vez mais possibilidades de diversão e de fazer arte, né? Aqui nós temos assim um exemplo aí na década de 80 de um videogame e de um televisor que as pessoas utilizavam aí para jogar. Hoje nós conseguimos fazer jogos, né? Utilizar realizar jogos ali mesmo no nosso celular, né? Nós não precisamos mais de uma TV, de um outro aparelho conectado a essa TV, não. O próprio celular nos dá essa funcionalidade. Então, compreender esse mundo de criações, pessoal, que envolve a arte e as tecnologias, é ir além do uso das máquinas. É observar como diferentes artistas utilizam para humanizar as relações entre as pessoas, certo? A gente não tem que compreender só como é que essas máquinas foram criadas, né? Mas observar como é que o artista faz uso dessas máquinas, né? Para chamar a atenção ali do seu espectador. Nós temos um exemplo, certo? Aqui, onde o artista utilizou vários equipamentos de TV, né? E conseguiu aqui formar, aqui é um exemplo de instalação, e ele conseguiu formar aí o mapa dos Estados Unidos, certo? Então, ó, dos primeiros televisores e rádios criados até os nossos dias, os processos de transmissão de som e imagem mudaram muito. Contudo, pessoal, algo ainda não mudou. A arte e a ciência andam juntas na criação de linguagens e novas formas de comunicação e expressão. Observando aí as videoartes, né?
percebemos que, do ponto de vista da tecnologia atual, alguns desses objetos estão obsoletos. Se nós observarmos, pessoal, aqui o autor ele faz uma utilização de alguns modelos de TV que na atualidade nós não utilizamos mais, né? As TVs de hoje são TVs mais finas, de tela plana, né? E smart, tem acesso à questão aí da internet. A videoarte, ela é uma linguagem artística que influenciou a criação de outras linguagens, como a videoinstalação, a videoescultura, a arte via satélite, a web arte e a arte com princípios robóticos, entre outros. Trata-se de uma linguagem contemporânea que nasceu a partir do acesso ao vídeo e aos sistemas de televisão. Os artistas perceberam nessa tecnologia um grande potencial como a linguagem. A questão é da linguagem magnética. Então, sistemas de transferência de dados, imagens e sons hoje é uma coisa comum, faz parte da nossa realidade. Mas para que a gente chegasse a essa situação hoje, houve um grupo, né, de cientistas, de pessoas que passaram anos e anos estudando, né, fazendo pesquisa, experimentos para compreender ou para entender como é que faria para se propagar o som e a imagem, certo? E o rádio e a TV fizeram assim, o uso dessas pesquisas, assim como a questão da internet também, certo? Então, nas pesquisas sobre a propagação do som via rádio, cientistas estudaram como converter as ondas sonoras em ondas eletromagnéticas e depois reconverter em ondas sonoras novamente. Assim, criaram vários equipamentos com a função de transmitir e retransmitir estas ondas. O rádio ele deixou a linguagem da música mais próxima das pessoas e transformou a maneira de apreciar essa linguagem, com certeza. Assim como a televisão também facilitou muito, né? A internet hoje permite também um acesso de som, de imagem e de escolha de conteúdo, né? Algo que até um tempo atrás o rádio e a TV eles não permitiam a escolha de conteúdo, né? Era algo pré-criado antes. Hoje não. Hoje nós temos acesso à internet e nós escolhemos o que escutar, a que horas vamos escutar, né? O que ler, como ler, o que ver, certo? Aí também é uma mudança, né, que ocorreu ao longo do tempo. E a arte ela foi se adequando a estas mudanças, né?